o que diz o Salmo 143, 8. Veja bem: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Quem falou? O servo de Deus, Davi. Cuidado, meu querido, no ouvir. Tem gente que só ouve o que não deve, coisas ruins. Tem gente que tem prazer em ouvir o que não presta, e depois sai fofocando por aí, falando o que não deve. Isso é algo sério. Os seus ouvidos é para ouvir a Cristo falar, o poder do Espírito, para ouvir do céu as coisas belas que Deus passa, transmite, e nós transmitir para as pessoas. É o nosso dever. Por isso que Davi dizia: faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. É incrível, né? Agora, é interessante que na sequência, em questão de ouvir, nós vemos alguns exemplos. Por exemplo, Samuel, aquele jovem muito dedicado ao Senhor, ele tem seu auditivo afinado, incrível. E o que nos chama a atenção é que ele se levantou e foi lá na cama do profeta, do sacerdote. E o resultado, que o sacerdote: não, meu filho, eu não chamei você não, volte e vá para a sua cama. Sabe quantas vezes aconteceu isso? 3 vezes. Aí o profeta, eu quero ler aqui para você entender melhor, certo? Aí o profeta chegou a uma conclusão que era Deus chamando ele. Interessante, né? E ele então estava com os ouvidos dele estavam afinados para as coisas de Deus, certo? Chamou atenção. Então diz aqui, Deus chamando Samuel, no capítulo 3 de 1 Samuel, diz aqui: veio o Senhor e ali esteve chamando, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois teu servo ouve. Depois que o profeta explicou para ele, o sacerdote, né, Eli, então Eli entendeu que Deus estava falando, queria falar com ele. Meus queridos, quão bom é ouvir a voz de Deus. Quão bom é você sentir a voz de Deus. Você já ouviu alguma vez? O Espírito Santo fala, viu? O Espírito Santo chama você para orar mais. O Espírito Santo fala, mostra através da consciência os perigos. Ter cuidado de não fazer o que não deve. Então, o Espírito de Deus fala. Olha, teve outra pessoa
que deixou de ouvir a voz de Deus e foi ouvir a voz de Satanás. Foi Saul, o rei de Israel. Se tornou rebelde, apostatou-se, era o rei de Israel e fez coisas horríveis. O resultado, que Deus o rejeitou ele, sabe o que aconteceu? Ele foi para a casa de uma feiticeira, de uma hipnotizadora, pitonisa. E lá, quando chegou na sessão de reuniões, então a mulher convocou o inimigo e manifestou-se como quem fosse Samuel. Samuel já estava falecido, estava no descanso, e Saul acreditou. Meus queridos, precisa-se ter muito cuidado em ouvir. Quantas vezes você tem um amigo e vem te dar um conselho, você ouve, e muitas vezes sugestões erradas, e a pessoa toma essas sugestões erradas. Está entendendo o auditivo para que serve? Não é para usar de forma errada, não, para usar de forma profana. Quantas músicas profanas hoje, até músicas com letras, com o nome de Cristo, que não tem nada a ver de adoração, e tem pessoas que pulam, que dançam, que se rebolam. Aonde os anjos de Deus fazem isso no céu? Aonde Deus aceita esse tipo de louvor? Queridos, nós estamos chegando ao fim de todas as coisas. Graças a Deus, segundo o Apocalipse, nós chegamos ao fim. E vamos ouvir muitas coisas a respeito da lei de Deus, dos falsos mandamentos, das falsas ideias, sugestões, das heresias. Vamos ouvir muito, mas devemos aprender a saber ouvir para discernir o certo e o errado, ok? Então, não esqueça o que eu vou dizer agora. Há duas vozes: a voz do Espírito Santo e a voz de Satanás. Vamos ter cuidado com isso. A que voz você está ouvindo? Está dando atenção? Quantas vezes tem pessoas que estão fazendo coisas erradas e alguém enviado por Deus vai lá, fala, e o indivíduo está ouvindo? E tem pessoas que não aceitam, rejeitam. E tem pessoas que aceitam, mudam as ideias pelo ouvir. Deus fala ao ser humano através da natureza, certo? Através de sonho, através de visão, através da palavra. São os meios de Deus falar. Então precisa ter muito cuidado. Há muitas vozes nesse mundo do pecado que nós vivemos, mas precisamos aprender a ouvir só uma voz, a voz de Cristo. Está entendendo? É uma das avenidas da alma. Precisamos vigiar, ter cuidado. Graças a Deus, que Deus, num mundo corrupto desse, Ele tem homens e mulheres fiéis que ouvem a voz de Deus. Quando você tem o hábito de comungar, de orar, o Espírito Santo fala.
Meus queridos, que maravilha! A voz de Deus, veja bem, e a voz do diabo. Preste atenção que eu vou apresentar aqui. Você pode, o diabo diz, você não pode. Você consegue, o inimigo fala, você não consegue. O Espírito de Deus fala, coragem para vencer o pecado, as fraquezas, momentos difíceis, quando está na provação, aí o Espírito de Deus fala, coragem, o inimigo diz, tenha medo. Deus fala, ânimo, tenha ânimo, o inimigo vem, coloca o desânimo. Deus fala, seja forte, o inimigo fala, seja fraco. Nunca desista, o inimigo fala, desista. Eu estou contigo, disse Jesus. O inimigo fala, você está sozinho. Tem que ter cuidado com a percepção, com essa audição. Quantas vezes você está viajando sozinho, à busca de alguma coisa, de algum projeto, de algum plano, mas você precisa buscar a Deus, pedir orientação, para ver se realmente é a vontade de Deus. Ele fala, Ele orienta. Meus irmãos e amigos, precisamos fazer uma coisa em nossa vida: aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas para aprender a ouvir, precisamos ter o espírito de oração, de meditação, de comunhão. Então ouve a voz de Deus, ok? Veja bem, nós temos o lobo frontal. Esse lobo frontal é ele que está ali, o centro da espiritualidade, onde está o discernimento. Então, através do discernimento, vem do olhar. Esse discernimento vem através do olhar e do ouvir. Ok? Então, peçamos a Deus sabedoria para vigiar os nossos ouvidos. Não é à toa que Deus colocou em nós. Que coisa bela, né? Quando a gente ouve coisas tão agradáveis, quando estamos louvando a Deus. Gente, é impressionante você ouvir bons conselhos, orientações que conduz para o bom caminho, para a vida eterna. É triste quando rejeita, quando endurece o coração, mas feliz de quem ouve, de quem discerne, de quem aceita o Espírito Santo. Queridos, que Deus nos abençoe e que possamos vigiar esse sentido, ok?